Ecnotalks, ver, ouvir, ver, pensar, a economia está no ar, é só olhar. Ecnotalks, simples de entender, com as regras certas tu vais aprender. Sejam muito bem-vindos ao Ecnotalks, o podcast de economia fala a tua língua. Hoje vamos explicar um tema que às vezes parece complicado, mas que tem um impacto na vida de todos nós. O Banco Central Europeu, o BCE, e a política monetária, um episódio que já tinha ficado prometido. Já ouviste falar em taxas de juros, objetivo de inflação ou política monetária? Pois é isso tudo que vamos esclarecer hoje. Quem decide, como decide e o que isso significa para a tua vida e para a economia. E atenção, não vamos só explicar conceitos teóricos, porque não é de todo o que fazemos no Ecnotalks. Vamos usar factos recentes da zona euro, como decisões do próprio BCE sobre taxas de juros em 2025, para perceber como estas políticas realmente funcionam. Vamos começar sobre aquilo que é o BCE e qual é que é o seu papel. O BCE, o Banco Central Europeu, é a instituição que define a política monetária na zona euro a aplicar, ou seja, nos países que usam o euro. Imagina o BCE como um grande regulador do dinheiro da Europa. A sua missão principal é manter a estabilidade dos preços, ou seja, garantir que a inflação não dispara nem cai demasiado. O que é que nós chamámos ao BCE no nosso projeto para o concurso? Era o DJ? Sim, era o DJ. Era o DJ da festa, porque Pois é. controlava o Tudo. ritmo da música. Sim. Então, o BCE tem como objetivo, claro, manter sempre a inflação próxima, mas abaixo, relativamente, um bocadinho abaixo, dos 2% a médio prazo. Isto ajuda as famílias e as empresas a planear melhor os seus gastos e os seus investimentos. Sem estabilidade de preços, a economia pode entrar num caos. Se os preços sobem muito depressa, o dinheiro perde valor. Se caem demais, as pessoas e empresas adiam decisões de compra e investimento. Na nossa analogia, era que a festa ficava num auge gigante, se a caos, música fosse sim, muito rápida. sim. Ou seja, se os preços subissem muito e se ficasse muito lenta, as pessoas ficavam... Estagnavam. Exatamente. E não tinha piada à festa. Então, mas o que é que será isto de política monetária? A política monetária são os instrumentos e decisões que o BCE usa para influenciar a quantidade de dinheiro e o custo do crédito na economia. E o principal instrumento são o quê? As taxas de juros diretoras, como a taxa de depósito, a taxa de refinanciamento e a taxa de cedência de liquidez. São estas três taxas que influenciam os juros que os bancos cobram entre si e, no fim, aquilo que cada um de nós paga por empréstimos ou aquilo que recebemos em poupanças. Quando o BCE aumenta as taxas, torna o dinheiro mais caro, o que tende a baixar o valor da inflação, porque as pessoas e as empresas gastam menos. Quando reduz as taxas, o dinheiro fica mais barato, o que pode estimular a economia, mas também pode elevar a inflação imenso. Vamos então analisar os factos reais de 2025. O BCE manteve a taxa de depósito em 2%, juntamente com as outras taxas de referência, pelo menos nas últimas reuniões. Estas taxas estão entre as mais baixas dos últimos anos, bem abaixo dos 4% que existiam antes de junho de 2024, quando começou a redução gradual. A razão? A inflação da zona euro tem estado próxima do objetivo, 2%, o que significa que o BCE considera que os preços estão relativamente estáveis e que por agora não precisam de mudar as taxas. Os próprios dados do BCE mostram que as decisões são agora meeting by meeting e dependem dos dados económicos que vão saindo, como inflação, crescimento económico e pressões de preço subjacentes. Isto pode parecer muito burocrático e não ter interesse nenhum para cada um de nós, mas tem efeitos diretos na nossa carteira. Quando o BCE decide manter ou mudar taxas, isto influencia os juros que pagamos num crédito de habitação, num crédito pessoal ou até o rendimento que recebemos num depósito ou numa poupança. Se as taxas estão baixas, os bancos cobram menos pelos empréstimos, o que pode ajudar quem quer comprar casa, mas também significa que as poupanças rendem menos. Se as taxas sobem, os empréstimos ficam mais caros e as poupanças rendem mais, mas isto também pode reduzir o consumo e os investimentos. Falando agora um bocadinho sobre a evolução recente da inflação. A inflação na zona euro, depois de ter sido muito alta em 2022 e 2023, acima de 10%, tem vindo a aproximar-se do objetivo de 2%, que é o alvo do BCE. De facto, as projeções oficiais recentes indicam que a inflação deve estabilizar próximo dos 2% no médio prazo, o que explica o porquê do BCE estar a manter as taxas estáveis. O principal a reter sobre este episódio é que as decisões do BCE não são isoladas. Elas afetam juros de crédito, poupança, consumo e até investimentos. Saber como isso funciona ajuda-te a planear melhor as tuas finanças. Se estiveres a pensar em pedir um empréstimo, perceber o contexto das taxas de juros pode dizer-te se é um bom momento ou não. O mesmo acontece para decidir onde colocar poupanças ou investir.
E para concluir, o Banco Central Europeu tem um papel importantíssimo na economia da zona euro, desde a estabilidade dos preços ou até à forma como pagamos juros ou investimentos no nosso dinheiro. A política monetária que este organismo define, especialmente as taxas de juros, é uma ferramenta poderosíssima para controlar a inflação e estimular ou contrair a economia conforme necessário. Perceber estas decisões transforma as notícias complexas que vemos no dia-a-dia em algo que tu podes aplicar na tua vida financeira diária. Sempre que tiverem dúvidas, lembrem-se da festa que é a inflação. Pode não ter muita piada às vezes, mas há sempre um DJ a controlar o ritmo da música. O BCE. Este foi mais um episódio do Econotalks. Se gostaram, não se esqueçam de seguir para não perderem nenhum episódio. Exatamente. Até à próxima!